Ela tinha 7 anos quando percebeu algo inexplicável, algo que a fazia se sentir estranha. Ela não sabia o nome daquilo, não tinha as palavras certas para descrever o que sentia. Mas a verdade é que sentia na pele, sempre que ela estava genuinamente feliz. Sua mãe parecia se contorcer. Sempre que alguém a elogiava, notava uma mudança brusca em sua mãe. E, invariavelmente, sempre que ela brilhava, sua mãe parecia se apagar. E foi aí que ela começou a fazer algo que nenhuma criança deveria ser forçada a fazer. Começou a se esconder, a se diminuir, a se desculpar por existir. Mas isso não é apenas sobre mães más. É sobre algo muito mais sombrio, profundo e insidioso. Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicanalista suíço, desvendou uma ferida que destrói gerações inteiras de mulheres, muitas vezes sem que ninguém sequer perceba. A mãe que, inconscientemente, inveja a própria filha. Se você é mulher e já sentiu que sua mãe competia com você em vez de celebrar suas conquistas, os próximos minutos podem te ajudar a finalmente entender tudo o que você passou. Se você sentiu que quanto mais você brilhava, mais ela se afastava. Se você sentiu que seus sucessos a irritavam profundamente. Se você sentiu que ela sabotava suas conquistas de formas sutis, quase imperceptíveis para todos ao seu redor. Saiba que você não estava imaginando coisas. Era real e tem um nome dentro da psicologia junguiana. Nos próximos minutos, eu vou revelar os 5 mecanismos invisíveis que mães tomadas pela inveja usam para sutilmente destruir suas filhas, sem deixar rastros aparentes. Explicarei por que isso acontece através das lentes da teoria junguiana da sombra. E, finalmente, indicarei o caminho de cura que Jung chamou de individuação. Mas, antes de tudo isso, preciso compartilhar a história de uma mulher que passou 32 anos da sua vida sem conseguir entender por que se sentia tão invisível perto da própria mãe. O nome dela era Beatriz. Aos 40 anos, sentada no divã do consultório de uma terapeuta junguiana, ela finalmente verbalizou algo que a assombrava há décadas. Ela disse: "Minha mãe me odeia, mas ninguém acredita em mim." A terapeuta, com a calma que a profissão exige, perguntou: "Por que você acha que ela te odeia, Beatriz?" Beatriz permaneceu em silêncio por um longo e torturante momento, até que finalmente começou a falar sobre coisas que nunca, jamais havia ousado dizer em voz alta. Quando eu tinha 12 anos, ganhei um concurso de redação na escola. Eu estava tão feliz. Corri para casa, eufórica, para contar a novidade para minha mãe. Ela simplesmente olhou para mim e disse com desdém: "Não sei por que tanta euforia. Quando eu tinha a sua idade, ganhava prêmios muito maiores." Beatriz fez uma pausa, respirou fundo, visivelmente abalada. Eu me lembro de sentir meu peito se fechar. Aquela sensação horrível de que a minha alegria era errada, de que eu não deveria ter me sentido tão feliz. A terapeuta então perguntou: "E o que você fez com essa sensação, Beatriz?" Beatriz respondeu com a voz embargada: "Eu aprendi a nunca mais comemorar nada perto dela. Na verdade, eu aprendi a nunca mais comemorar nada." Esse é o primeiro mecanismo da mãe invejosa. A minimização sistemática das conquistas da filha, sempre que a filha brilha. A mãe inconscientemente a diminui, não através de crítica direta, isso seria óbvio demais, mas através de comparações sutis, de indiferença calculada, de mudanças de assunto abruptas. A mensagem que a filha recebe, ainda que de forma não verbal, é clara. Sua alegria me incomoda. Seu sucesso me ameaça. Seu brilho me apaga.
E a filha, que precisa desesperadamente do amor e da aprovação da mãe para sobreviver emocionalmente. Faz a única coisa que acredita poder fazer. Ela para de brilhar. Mas, por que uma mãe faria isso com a própria filha? É aqui que a sabedoria de Jung nos ajuda a entender a profundidade dessa dinâmica destrutiva. Jung descobriu que todos nós carregamos uma sombra, uma parte da nossa psique que contém tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, tudo o que não queremos ver, tudo o que dolorosamente enterramos nas profundezas do nosso inconsciente. E a sombra não desaparece simplesmente porque a ignoramos, ela se projeta. Uma mãe que não realizou seus sonhos vê na filha um lembrete constante e doloroso do que ela poderia ter sido. Uma mãe que perdeu sua juventude vê na filha um espelho implacável da beleza que ela já não possui mais. Uma mãe que abriu mão de si mesma em prol da família vê na filha a liberdade que ela, secretamente, sempre desejou ter. E ao invés de celebrar essa liberdade, ela ataca. Não porque ela odeia a filha, mas porque a filha se tornou um espelho insuportável de sua própria sombra. Jung chamou esse mecanismo de projeção. A mãe, no fundo, não está atacando a filha. A mãe está desesperadamente atacando uma parte de si mesma, uma parte que ela simplesmente não consegue tolerar. E a filha, completamente alheia a essa complexa dinâmica inconsciente, absorve o veneno como se, de alguma forma, o merecesse. Beatriz, então, continuou sua história. Quando eu tinha 16 anos, estava me arrumando para uma festa. Era a primeira vez que eu usaria maquiagem. Eu me sentia, pela primeira vez em muito tempo, bonita. Minha mãe entrou no quarto, me olhou de cima a baixo e disse com aquele tom cortante que só ela tinha: "Você acha que isso fica bem em você? Parece que você está se esforçando demais." Beatriz engoliu em seco, visivelmente emocionada. Eu tirei toda a maquiagem. Fui para a festa me sentindo a pessoa mais feia do mundo. Passei a noite toda escondida em um canto, tentando me tornar invisível. A terapeuta perguntou com gentileza: "E como você se sentiu naquele momento, Beatriz?" Beatriz respondeu com a voz embargada: "Como se beleza fosse proibida para mim. Como se tentar ser bonita fosse um ato de arrogância imperdoável. Como se eu não tivesse o direito de me sentir bonita." Esse é o segundo mecanismo da mãe invejosa: a sabotagem da autoestima e da feminilidade. Mães consumidas pela inveja atacam exatamente onde mais dói: a beleza nascente da filha, a feminilidade em pleno desenvolvimento, o corpo que está passando por transformações. E fazem isso através de comentários aparentemente inofensivos que se disfarçam de preocupação. "Você vai sair assim? Cuidado para não parecer vulgar. Acho que esse vestido não favorece o seu corpo. Por fora, parece cuidado. Por dentro, é pura destruição." A filha de uma mãe invejosa desenvolve uma relação profundamente distorcida com a sua própria feminilidade. Ou ela se esconde, usando roupas largas, evitando a atenção, se fazendo invisível, ou ela se exibe compulsivamente, buscando validação externa, desesperadamente, porque nunca recebeu a validação interna que tanto necessitava. Ou, ainda pior, ela oscila entre os dois extremos, nunca encontrando um ponto de equilíbrio. Jung diria que o arquétipo da ânima, o feminino interno, foi ferido na fonte, e feridas na fonte são as mais difíceis de curar. Mas calma, porque o que vou revelar agora é ainda mais perturbador. Existe um terceiro mecanismo que mães invejosas usam, e esse é quase impossível de detectar. Beatriz, então, compartilhou outro episódio marcante de sua vida. Quando eu tinha 24 anos, estava noiva. Meu noivo era um homem maravilhoso. Eu estava, pela primeira vez na vida,
genuinamente feliz. Um dia, minha mãe me chamou para conversar. Disse que precisava me contar algo muito importante, algo que ela havia descoberto sobre ele. Beatriz parou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela me contou que ele estava me traindo. Disse que uma amiga dela o tinha visto com outra mulher. A terapeuta perguntou com a voz suave: "E era verdade, Beatriz?" Beatriz balançou a cabeça, negando. "Não. Eu descobri anos depois. Era mentira. Ela inventou tudo, mas naquela época eu acreditei. Terminei o noivado. Ele ficou destruído. E eu? Fiquei arrasada." A terapeuta perguntou gentilmente: "E a sua mãe? Como ela reagiu quando você terminou o noivado?" Beatriz fechou os olhos. Ela pareceu aliviada, quase satisfeita. Disse que era melhor assim, que eu iria encontrar alguém melhor. Mas eu nunca mais encontrei alguém que me amasse daquela forma. Esse é o terceiro mecanismo: a sabotagem de relacionamentos. Mães invejosas simplesmente não suportam ver suas filhas sendo amadas por outros, porque cada pessoa que ama a filha expõe a incapacidade da mãe de amar incondicionalmente. Então, elas sabotam, plantam dúvidas, destroem a confiança, criam conflitos, inventam histórias. E quando o relacionamento acaba, elas estão lá, consolando, dizendo que sempre souberam, sendo a única pessoa que resta. A filha fica presa, dependente emocionalmente da pessoa que a está destruindo. Carl Jung identificou esse padrão como parte do arquétipo da mãe devoradora. A mãe que não consegue deixar a filha crescer, que não consegue permitir que a filha seja amada por outros, e precisa ser o centro do universo emocional da filha. E a filha, sem perceber, fica presa nessa teia, incapaz de formar vínculos saudáveis, incapaz de confiar em sua própria percepção, incapaz de acreditar que merece amor. Você está percebendo como isso funciona? Cada mecanismo reforça o outro. Cada ferida abre espaço para a próxima. Cada sabotagem enfraquece mais a capacidade de resistir. E a filha, que começou como uma criança cheia de luz, vai se apagando lentamente, até se tornar uma mulher que não sabe mais quem ela é. Agora, vou revelar o quarto mecanismo. E esse é talvez o mais cruel de todos, porque esse mecanismo usa o amor como arma. Beatriz continuou: "Minha mãe nunca me bateu, nunca gritou comigo, nunca me chamou de nomes feios. Por fora, ela era uma mãe perfeita. Todo mundo admirava ela. Diziam que eu tinha sorte de ter uma mãe assim, mas era tudo condicional. Quando eu fazia o que ela queria, ela me amava. Quando eu tentava ser eu mesma, ela se afastava." Beatriz olhou para a psicóloga. "Eu passei minha vida inteira tentando ser o que ela queria, e nunca era suficiente. Sempre tinha algo mais que eu precisava mudar. Sempre tinha algo que eu estava fazendo errado." Esse é o quarto mecanismo: amor condicional disfarçado de exigência. A mãe invejosa não ataca diretamente. Ela condiciona. "Eu te amo quando você é invisível. Eu te amo quando você não me ameaça. Eu te amo quando você não brilha mais do que eu." E a filha, desesperada por amor, faz o impossível. Ela mata partes de si mesma para caber no molde da mãe. Carl Jung chamou isso de assassinato do self verdadeiro. O self verdadeiro, aquela parte autêntica e espontânea com a qual nascemos, vai sendo sistematicamente destruído. No lugar dele surge um falso self, uma persona criada para agradar, para sobreviver, para não provocar a inveja da mãe. E esse falso self, com o tempo, parece ser a pessoa real. A filha esquece quem ela era antes, esquece seus sonhos,
esquece suas vontades, esquece sua própria identidade. Se você está assistindo isso e sentindo algo apertando no peito, eu preciso te dizer algo. Isso que está sentindo é reconhecimento. É seu corpo lembrando o que sua mente tentou esquecer. Não é fraqueza, não é exagero, não é imaginação. É validação de algo real que aconteceu com você. Agora vem o quinto mecanismo, o mais invisível de todos. E esse explica por que filhas de mães invejosas têm tanta dificuldade de enxergar o que aconteceu. Beatriz disse algo que resume tudo. Quando eu contava para outras pessoas o que minha mãe fazia, ninguém acreditava. Eles diziam, mas sua mãe é tão carinhosa, sua mãe é tão dedicada. Você deve estar exagerando. E eu começava a duvidar de mim mesma. Será que eu estava inventando? Será que eu era ingrata? Será que o problema era eu? Esse é o quinto mecanismo. Gaslighting coletivo. A mãe invejosa é expert em mostrar uma face para o mundo e outra face para a filha. Para fora, ela é amorosa, dedicada, perfeita. Para a filha, ela é fria, competitiva, destrutiva. E quando a filha tenta contar a verdade, ninguém acredita, porque todos viram só a máscara. Carl Jung chamou essa máscara de persona. A persona é a face que mostramos ao mundo. A adaptação social, a imagem pública. E mães narcisistas invejosas têm personas perfeitas. Elas sabem exatamente como parecer amorosas sem nunca amar de verdade. E isso deixa a filha completamente sozinha, sem testemunhas, sem validação, sem ninguém que acredite nela. A ferida não é só a inveja. A ferida é a solidão de ter sido abusada sem provas. A ferida é a loucura de saber que algo estava errado e ser convencida de que você é que estava errada. A ferida é uma vida inteira duvidando da própria percepção. Beatriz tinha 40 anos quando finalmente encontrou uma psicóloga que acreditou nela. 40 anos carregando uma ferida invisível. 40 anos se perguntando se era ela o problema. 40 anos tentando ser o suficiente para alguém que nunca ia permitir que ela fosse. E então, algo começou a mudar. A psicóloga explicou para Beatriz o conceito de projeção da sombra. Ela disse: sua mãe não estava atacando você. Sua mãe estava atacando uma parte dela mesma que ela via refletida em você. Sua juventude lembrava ela da juventude perdida. Sua beleza lembrava ela da beleza que já não tinha. Seus sonhos lembravam ela dos sonhos que abandonou. E ela não conseguia tolerar esse espelho. Então ela tentou quebrar o espelho. Você era o espelho. Beatriz ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse algo que mudou tudo. Ela disse: então, não era sobre mim. A psicóloga respondeu: nunca foi sobre você. Sempre foi sobre a incapacidade dela de integrar a própria sombra. Beatriz começou a chorar. 32 anos de dor começaram a fazer sentido. Aqui está o que Carl Jung nos ensina sobre a cura. A mãe invejosa projeta sua sombra na filha porque não consegue integrá-la em si mesma. Ela odeia na filha o que não consegue aceitar em si. E a filha, absorvendo essa projeção, passa a odiar a si mesma também. A cura começa quando a filha entende: isso nunca foi meu. Eu estava carregando a sombra dela. Mas entender não é suficiente. Carl Jung disse que não basta ter insight intelectual. É preciso integrar emocionalmente. É preciso fazer luto. Luto pela mãe que nunca teve. Luto pelo amor que nunca recebeu. Luto pela infância que foi roubada. E depois é preciso reparentalizar. Tornar-se a mãe que você precisava. Dar para si mesma
o que nunca recebeu. Beatriz passou 2 anos em terapia. Aos poucos, ela começou a resgatar partes de si mesma que tinha enterrado. A menina que gostava de escrever, que tinha ganhado aquela competição de escrita e foi proibida de comemorar. A adolescente que queria ser bonita, que foi envergonhada por tentar. A jovem que amou e foi separada de seu amor por uma mentira. Todas essas partes estavam vivas, escondidas na sombra, esperando ser resgatadas. Carl Jung chamou esse processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, integrar todas as partes de si, resgatar o que foi enterrado, curar o que foi ferido. É o trabalho de uma vida, mas é o único caminho para a liberdade. Se você cresceu com uma mãe que invejava você, eu preciso te dizer algumas coisas muito importantes. Primeiro, você não imaginou. Era real. Seu corpo sabe a verdade, mesmo quando sua mente duvida. Segundo, não era sobre você. Você se tornou o espelho da sombra dela. A inveja era dela, não sua culpa. Terceiro, você pode se curar. O self verdadeiro nunca morre. Ele vai para a sombra, mas pode ser resgatado. Carl Jung explica isso em detalhes. Quarto, você merece ser vista, merece ser celebrada, merece prosperar sem pedir desculpas. A cura não significa que sua mãe vai mudar. Provavelmente ela nunca vai reconhecer o que fez. Provavelmente ela vai negar até o fim. E essa é uma das partes mais difíceis. Fazer luto por uma mãe que ainda está viva, mas que nunca vai ser a mãe que você precisava. Mas você pode se tornar essa mãe para si mesma. Pode se olhar no espelho e dizer, você é linda. Pode comemorar suas conquistas sem precisar da aprovação de ninguém. Pode amar e ser amada sem medo de sabotagem. Pode finalmente ocupar o espaço que sempre foi seu. Beatriz, aos 42 anos, escreveu uma carta. Não para a mãe, para ela mesma. Para a menina de 7 anos que percebeu algo errado. E passou décadas tentando entender. A carta dizia, você estava certa, algo estava errado. Mas não era você. Você é linda. Você sempre foi. Mesmo quando te fizeram acreditar que não. Você merece amor. Sempre mereceu. Mesmo quando te fizeram competir por migalhas. Você pode prosperar agora. É seguro. Ninguém vai te apagar. Se essa revelação sobre mães invejosas tocou algo profundo em você, eu preciso compartilhar algo importante. Este canal existe porque algumas verdades precisam ser ditas, porque algumas feridas precisam ser nomeadas, porque algumas mulheres passaram décadas sem saber que não eram elas o problema. Cada vídeo como esse leva horas de pesquisa em Jung e psicologia profunda. Cada história é cuidadosamente construída para validar o que você viveu, sem retraumatizar. Carl Jung, com sua sabedoria, nos guia nesse processo. Quando você clica no "Valeu demais" ali embaixo, você não está só apoiando um canal. Você está dizendo que essa verdade sobre mães invejosas precisa ser conhecida, que outras mulheres precisam ouvir isso, que o silêncio sobre esse abuso invisível precisa acabar. Você faz parte de uma comunidade de pessoas que estão quebrando ciclos geracionais, que estão curando feridas que nem sabiam que tinham nome. Mas antes de continuar, preciso te mostrar algo que Carl Jung descobriu sobre os diferentes tipos de mães invejosas. Porque nem toda mãe invejosa age da mesma forma. Entender qual tipo você teve é fundamental para a cura. Jung nos ajuda a desvendar esses padrões. O primeiro tipo é a mãe competidora direta.
essa mãe compete abertamente. Ela precisa ser a mais bonita, a mais inteligente, a mais admirada. Quando a filha recebe atenção, ela desvia a atenção para si mesma. Quando a filha é elogiada, ela conta uma história sobre si mesma que supera o elogio. Ela precisa vencer, sempre. O segundo tipo é a mãe sabotadora silenciosa. Essa mãe nunca compete diretamente. Por fora, ela parece apoiar, mas nos bastidores ela sabota. Esquece de avisar sobre prazos importantes. Planta dúvidas antes de momentos cruciais. Cria obstáculos que parecem acidentes. Ela nunca é pega, porque sempre tem uma desculpa plausível. E a filha vive com a sensação de que as coisas sempre dão errado, sem saber por quê. O terceiro tipo é a mãe vítima eterna. Essa mãe não ataca a filha diretamente. Ela se faz de vítima. Sempre que a filha conquista algo, a mãe adoece, tem uma crise, precisa de atenção urgente. A filha aprende que seu sucesso causa sofrimento na mãe, e para proteger a mãe, ela para de ter sucesso. O quarto tipo é a mãe que rouba a identidade. Essa mãe se apropria de tudo que a filha é. Se a filha gosta de algo, a mãe passa a gostar também. Se a filha tem um talento, a mãe diz que ela também tinha esse talento. Se a filha tem uma opinião, a mãe adota a mesma opinião como se fosse dela. A filha não consegue ter nada só seu. Sua identidade é constantemente invadida e roubada. O quinto tipo é a mãe que inveja em segredo. Essa mãe ama a filha genuinamente. Pelo menos tenta, mas ela tem uma ferida não curada, uma dor que nunca processou, uma sombra que nunca integrou. Como Carl Jung tão bem descreveu, e essa sombra vaza em momentos de fraqueza, em comentários soltos, em olhares que duram um segundo a mais. A filha sente a inveja, mas não consegue provar, porque até a própria mãe não sabe que sente inveja. É o tipo mais confuso de todos. Carl Jung nos ensina que esses tipos não são mutuamente exclusivos. Uma mãe pode ser vários tipos ao mesmo tempo, ou mudar de tipo dependendo do momento. O importante não é rotular a mãe. O importante é reconhecer os padrões para poder curá-los, seguindo os ensinamentos de Jung. Agora deixa eu te contar algo que poucos terapeutas falam. O corpo guarda a memória da inveja materna, mesmo quando a mente esquece. O corpo lembra. Beatriz contou para a psicóloga sobre sensações físicas que tinha desde criança. Um aperto no peito quando alguém a elogiava. Uma vontade de se esconder quando recebia atenção. Uma náusea antes de eventos onde ela seria o centro. A psicóloga explicou: seu corpo aprendeu que prosperar é perigoso. Cada vez que você prosperava, vinha a punição da sua mãe. Então seu corpo desenvolveu uma resposta automática de alerta. Hoje, mesmo sem sua mãe por perto, seu corpo ainda reage como se o perigo existisse. Isso se chama trauma armazenado no corpo. E não basta trabalhar com a mente para curar. É preciso trabalhar com o corpo também. Beatriz começou a fazer exercícios de consciência corporal. Aprendeu a identificar onde a tensão se acumulava quando ela recebia elogios. Era nos ombros, no peito, na garganta, lugares onde ela tinha aprendido a se contrair para não aparecer demais. Aos poucos, ela foi soltando essa tensão. Não de uma vez, corpo não muda rápido. Mas aos poucos, ela foi aprendendo a receber atenção sem se contrair. A ser elogiada sem sentir que algo ruim viria em seguida. A ocupar espaço sem pedir desculpas. Se você tem sintomas físicos quando prospera, isso não é fraqueza. É seu corpo protegendo você de um perigo que existiu no passado.
Agradecer ao corpo por ter te protegido é o primeiro passo. Depois vem ensinar ao corpo que o perigo já passou, que agora é seguro prosperar. Dupi, agora deixa eu te contar o que acontece quando a cura começa de verdade. Quando a filha de mãe invejosa começa a se individuar. Algo interessante acontece. A mãe intensifica os ataques, porque ela sente que está perdendo o controle, que o espelho está se libertando, que a filha está finalmente ocupando o espaço que sempre foi dela. É preciso estar preparada para isso. Beatriz contou sobre o momento em que confronta a mãe. Ela tinha 43 anos. Tinha passado 3 anos em terapia. Estava finalmente inteira o suficiente para falar. Disse para a mãe: eu sei o que você fez. Sei que você competia comigo. Sei que você sabotava meus relacionamentos. Sei que você me fez acreditar que eu era o problema. A mãe reagiu exatamente como Beatriz esperava. Negou tudo. Disse que Beatriz era ingrata, que tinha dado tudo para ela, que estava ficando louca, gaslighting, uma última vez. Mas dessa vez não funcionou. Beatriz olhou para a mãe e disse: eu não preciso mais que você reconheça. Eu sei o que vivi. Eu sei quem eu sou. E eu não vou mais me esconder para você se sentir confortável. E saiu. Não para nunca mais falar com a mãe, mas para finalmente falar consigo mesma. A individuação não significa cortar contato. Às vezes significa. Às vezes é necessário. Mas a verdadeira individuação é interna. É parar de precisar que a mãe mude para você se curar. É parar de esperar o amor que nunca vai vir. É se tornar a fonte do seu próprio valor. Beatriz hoje tem 45 anos. Ela ainda fala com a mãe, mas de forma diferente, com limites, com distância emocional saudável, com a clareza de quem sabe o que aconteceu e escolhe não ser mais vítima. A mãe continua sendo quem sempre foi. Algumas pessoas não mudam, mas Beatriz mudou. E isso foi suficiente. Se você tem uma mãe que invejava você, aqui estão os passos práticos que Carl Jung nos ensina. Primeiro, reconheça os 5 mecanismos, minimização de conquistas, sabotagem da feminilidade, destruição de relacionamentos, amor condicional, gaslighting coletivo. Identifique quais você viveu. Segundo, entenda a projeção. Sua mãe estava projetando a sombra dela em você. A inveja nunca foi sobre você ser demais. Foi sobre ela não conseguir integrar o que via refletido em você. Terceiro, faça luto. Chore pela mãe que nunca teve, pela infância que foi roubada, pelo amor que deveria ter sido incondicional e nunca foi. Quarto, reparentalize. Torne-se a mãe que você precisava. Celebre suas conquistas. Valide sua beleza. Apoie seus relacionamentos. Dê para si mesma o que nunca recebeu. Quinto, estabeleça limites. Você não precisa cortar contato, mas precisa proteger seu espaço. Precisa parar de se expor aos ataques. Precisa escolher sua saúde mental em primeiro lugar. Sexto, brilhe, sem pedir desculpas, sem se esconder, sem medo de ser demais. O espaço sempre foi seu. Agora é hora de ocupá-lo. Antes de terminar, preciso falar sobre a transmissão geracional. Mulheres que foram invejadas pelas mães têm uma tendência. A tendência de invejar as próprias filhas, não porque querem, não porque são tóxicas, mas porque complexos não integrados se repetem. A dor que você não cura, você transmite. Carl Jung disse que o maior presente que podemos dar aos nossos filhos é a nossa própria individuação. Quando você cura sua ferida com sua mãe, você interrompe o ciclo. Quando você integra sua sombra,
Você para de projetá-la nos seus filhos. Quando você se torna inteira, você pode, finalmente, amar de forma completa. Então, se você tem filhas, esse trabalho é ainda mais urgente, não pelos seus filhos apenas, mas por você mesma, porque você merece ser livre dessa herança. Merece olhar para sua filha e sentir alegria pura, não ameaça. Merece celebrar sem competir. Merece amar sem condicionar. A menina de 7 anos que percebeu algo errado ainda está dentro de você. Ela nunca foi embora. Ela está esperando ser vista, ser validada, ser amada incondicionalmente. E agora você pode fazer isso por ela. Você pode se olhar no espelho e dizer: eu vejo você, eu acredito em você, você nunca foi o problema. E finalmente começar a viver como a mulher que você sempre foi, sem se esconder, sem se diminuir, sem pedir desculpas por brilhar. Se esse vídeo abriu seus olhos para uma ferida que você carregava sem nome, eu preciso saber. Sua mãe celebrava você, ou competia com você. Escreva, celebrava ou competia nos comentários. E se quiser, compartilhe uma memória que te marcou. Eu leio todos os comentários nas primeiras 2 horas, porque essas histórias importam. Sua história importa. E o silêncio sobre mães invejosas precisa acabar. Se inscreva e ative o sino. Tem muito mais para revelar sobre feridas de infância que moldam quem nos tornamos. E lembre-se, você nunca foi demais. Você era exatamente certa. Era ela que não conseguia tolerar seu brilho. Agora é hora de brilhar de novo.